por aqui, vamos falar daquele projeto de lei antifacção. Tem 2 projetos, né? O projeto de lei e também tem a PEC da segurança, todas elas envolvendo a nossa segurança e o combate ao crime organizado. Bom, sobre o antifacção, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que vai se reunir na semana que vem com as lideranças da casa para decidir a data em que vai ser votado esse projeto. Deixa eu conversar agora com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, para tentar entender como é que o senhor, secretário, está vendo. A gente tem esses 2, né? O projeto de lei antifacção, o PEC da segurança. A ideia é que tudo isso seja para melhorar a nossa segurança lá na frente, né? Combater ainda mais o crime organizado. Mas a gente sabe que uma das questões é justamente a falta de verbas. Surgiu aí nos últimos dias uma discussão sobre pegar uma parcela para financiar do Fundo Nacional de Segurança Pública a questão das BETs, né? Seria uma contribuição de intervenção no domínio econômico e isso daria cerca de 30 bilhões de reais por ano. Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor vê no geral esse projeto de lei antifacção, se na prática realmente ele vai nos ajudar a combater o crime organizado e a dar mais segurança aqui para os brasileiros. Secretário, boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Olha, nossa pretensão foi trazer uma resposta mais qualificada, uma resposta legal mais qualificada às organizações criminosas. O texto que foi relatado e aprovado no Senado é um texto que nós vemos como muito positivo, sobre vários aspectos. Ele traz aí a ação de perdimento de bens, traz, claro, penas altas, traz realmente um combate qualificado também, porque ele não olha só para a parte de baixo, ele olha para o andar de cima, portanto ele pega aí os financiadores, as lideranças das facções e traz, de fato, essa questão do financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é bom pontuar. O Fundo Nacional de Segurança Pública não é do governo federal. Ele vai ali para um fundo nacional, mas ele é dos estados. Metade dele vai automaticamente para os fundos estaduais e as outras metades elas existem para que sejam elaborados convênios entre a União e os estados. Ou seja, no final, quem será financiado é o Estado. Quem serão financiados serão os estados. Então a gente vê de forma muito positiva, até com algum entusiasmo, este relatório. Agora vai voltar para a Câmara, aí vamos ver o que vai acontecer na Câmara Federal. Agora, secretário, tem a questão também de criação de tipos específicos ali penais para facções criminosas e milícias dentro da lei das organizações, penas de até 120 anos para lideranças, tipificação ali de crime de favorecimento a facções e milícias. Como é que o senhor enxerga essas questões que o Senado colocou? Até porque a gente fala muito sobre isso, acho que com o senhor eu já conversei sobre isso também, que para quem está ali no dia a dia, no combate ao crime organizado, nas investigações, muitas vezes o problema é o enxugamento de gelo, que muitos repetem por aqui. De prende, a justiça solta. A gente prende, a justiça solta, né? Essas modificações aqui que foram sugeridas pelo Senado poderiam ser uma ajuda nesse enxugamento de gelo, a seu ver? Sem dúvida. O projeto do governo federal, o projeto que nós fizemos no âmbito do Ministério da Justiça, numa comissão ampla, diga-se de passagem, eu coordenei esse grupo de trabalho, era um projeto que já previa essas situações, não necessariamente como tipos penais, como crimes, mas como qualificadoras da organização criminosa, também com penas altas, talvez não tão altas como as escolhidas pelo Senado, mas obviamente isso é respeitável, estamos plenamente satisfeitos com isso, e a ideia é que se atualize a lei, porque quando a lei das organizações criminosas ela foi produzida lá no início de 2011, 2012, ela, na verdade, nós não tínhamos situações de domínio territorial, não tínhamos situações de lavagem de dinheiro na escala que temos hoje, não tínhamos na escala que temos hoje o recrutamento de jovens, os nossos jovens das comunidades estão sendo recrutados por essas facções, e isso precisa realmente de tipo penal ou de qualificação penal, e precisa de pena que seja uma pena que permita que essas pessoas, que essas lideranças especificamente sofram penas mais severas. Isso era uma necessidade que o governo já previa e que o Senado foi de fato sensível. Na Câmara, ao contrário,
tudo isso foi foi desconstruído e se abriu um leque sem se olhar para o andar de cima. Nossa preocupação é com a chefia, nossa preocupação é com quem está lavando esse dinheiro, nossa preocupação é, de fato, com as lideranças das organizações criminosas. Esses têm que ser severamente apenados. Agora, secretário, rapidamente, eu já vou voltar para o assunto ali da segurança, só que para quem está nos assistindo, fazer uma nota importante, o aplicativo do Banco Bradesco apresentou instabilidade hoje de manhã, gerou uma série ali de reclamações de clientes em diferentes regiões do país. O problema foi relatado, inclusive, a ouvintes aqui da nossa Rádio Bandeirantes, desde as primeiras horas do dia, e afetou tanto pessoas físicas quanto jurídicas, além de outros canais de atendimento da instituição. De acordo com os relatos, o aplicativo ficou fora do ar desde a madrugada. O site especializado Down Detector relata que houve um pico de reclamações de usuários entre as 6 da manhã e o meio-dia, quase 2,2 mil queixas. A indisponibilidade impediu operações básicas como consulta de saldo, extrato e movimentações financeiras, o que aumentou a insatisfação entre os usuários. Em nota, a instituição informou que os aplicativos para pessoa física e pessoa jurídica do Bradesco apresentam momentos de intermitência e que equipes estão atuando para a regularização o mais breve possível. Dado o recado, até porque às vezes a gente acha que o problema é nosso, não. É o problema que está acontecendo agora, mas estão trabalhando para ajudar. Deixa eu continuar aqui com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. O senhor até falou da questão de se aumentar as penas, que a gente estava falando, que é o texto do Senado ali, do projeto de lei antifacção. Na PEC da segurança, inclusive, tem a questão de se acabar com a questão de progressão de penas para alguns tipos de crimes, que é a outra reclamação que a gente tem frequente aqui, né? De você pagar pouco tempo pelo crime que se comete e amanhã a pessoa que foi violentada, a família que perdeu algum ente querido, enfim, está encontrando com esse criminoso ali nas ruas, enfim, nos locais. Agora, a gente teve, depois da mega operação do Rio de Janeiro, né, secretário, uma resposta da população. Porque logo depois da operação do Rio de Janeiro, o governo federal ainda tratava de uma forma mais ofensiva ou até mesmo crítica, como foi feita a operação para os policiais envolvidos, também para o governo do estado do Rio de Janeiro. E aí vieram estudos e pesquisas mostrando que as pessoas que vivem nessas comunidades estavam ao lado dessas operações, gostam dessas operações e precisam dessas operações, e falando como elas sobrevivem dentro dessas comunidades, e a mesma população também como um todo que foi chamada a responder essas pesquisas. A partir dessa resposta da população, eu imagino que também a resposta dos poderes vem, olha, a população está pedindo segurança. O que a gente está entregando até agora é insegurança. O senhor viu, a partir dessa resposta da população, realmente uma mudança no andar desses assuntos, mais positivo, para que a gente possa trazer uma resposta mais efetiva para quem convive todos os dias tentando nos trazer segurança nesse país, a partir tanto do projeto de lei antifacção quanto a PEC da segurança, passando como está ou com poucas modificações, a gente vai conseguir ver na prática essa segurança que a população tanto está pedindo? Olha, a resposta é sim. Claro que toda aquela exposição do Rio de Janeiro, 150 mortes, isso sensibilizou os congressistas, tanto que eles rapidamente pautaram, por exemplo, a PEC da segurança, que estava lá há mais de um ano, a lei antifacções que nós, e aí é importante destacar, eu vi num determinado veículo de imprensa que ela foi feita a toque de caixa depois do Rio de Janeiro. Isso não é verdade, foi uma lei que está sendo construída desde 2024, num grupo de trabalho, e, no fundo, ela foi enviada. O texto foi enviado ao Congresso, acho que naquela semana do Rio de Janeiro, mas já estava no Palácio do Planalto há 10 ou 15 dias para apreciação e tudo mais, então foi algo natural, teria sido enviado naquela sexta-feira em qualquer circunstância. Mas creio que sim, acho que o clamor popular hoje é a segurança pública, e as casas legislativas, nesse aspecto isso é muito positivo, elas estão pautando esses temas e estão procurando dar as respostas necessárias, que é de fato algo que a população brasileira não está mais suportando, não é? Mas nós precisamos de nova legislação, mas precisamos também, e aqui é importante pontuar, mudar a política pública, porque a nossa política pública de segurança, perdão, ela vem sendo feita dessa forma há 30, 40 anos, e de lá para cá o crime organizado só cresceu. Então nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar mais a inteligência,
mais os recursos financeiros, e como eu gosto de dizer, que acho que a polícia tem sim que subir o morro, entrar nas comunidades, isso é fundamental, não pode haver lugar neste país em que a polícia não entre, mas antes de entrar é preciso ter muito trabalho de inteligência envolvido, é preciso enfraquecer financeiramente a facção para que a gente não perca vidas policiais, a população, nós não podemos perder vidas, nós precisamos de ações menos letais e mais eficientes, porque o grande problema é que se você voltar às comunidades que são objeto dessas operações, elas continuam iguaizinhas como estavam há 2 meses atrás. Então nós precisamos de um pouco mais de eficiência, sabemos que é complexo, sabemos que as comunidades no Rio de Janeiro são de altíssima complexidade por conta de políticas equivocadas que remontam aí a 30, 40 anos atrás, mas precisamos investir em inteligência, qualificar a lei e qualificar também o trabalho, a resposta das nossas forças policiais. Secretário, muito obrigada por conversar com a gente. O que a população, todo mundo clama, né? A gente clama justamente por ter segurança, né? A gente sente muitas vezes que a gente está preso, os bandidos estão soltos e eles são soltos rapidamente quando são presos, inclusive, e aí as famílias que são afetadas por isso têm que encontrar com esses criminosos nas ruas, né? É essa a realidade realmente que a gente quer que mude. Tomara que dê certo. Obrigada, viu, secretário? Até a próxima. Muito obrigado a você, obrigado aos telespectadores.